É isso, moleque. Bom dia, irmão. Bom dia, amigos e amigas tricolores. Estamos aqui para mais um Sodanense ao vivo. E mais feliz também, né, Igão? A coisa tá melhorando? Melhorou? Tá empolgado? Bom dia, irmão. Tudo bem? Bem, cara, graças a Deus. Tranquilo? Final de semana, tudo bom? Cara, é isso, né? Parece que as coisas estão começando a querer dar certo, né? Aquelas coisas que a gente vinha falando de Fluminense, de torcida, de simbiose. A hora é agora de confirmar isso, né? Joguinho amanhã, Libertadores, importante. Jogo para a gente fazer o resultado, de repente criar, né, novamente essa coisa gostosa que é a torcida do Fluminense com o time com a torcida, mas passa muito pelos resultados, né? E eu acho que o final de semana contribuiu muito para isso, né? Acho que a gente vai falar muito disso hoje, mas a apresentação do Hulk, enfim, senti uma torcida um pouco diferente das últimas vezes. Exatamente. Dá para perceber, né, a diferença ali do torcedor, a questão do Hulk já deu uma ajuda, uma demonstração de melhora também, né, do time e, obviamente, a posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Uma hora começa a convencer de que a gente está diante de algo que pode ser grandioso. Né? A gente está muito mais perto de entrar efetivamente nas brigas pelo título, estou falando pela capacidade do time, né, obviamente, do que de viver um ano de tragédia, como, né, se anunciava muitas das vezes, que a gente ficava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? Cadê o torcedor? E é isso, cara, que tu falou, né? Eu acho que a parada mais foda do mundo, não existe coisa mais gostosa no mundo do que tu ir pro Maracanã e a torcida do Fluminense presente, a torcida do Fluminense engajada ali com o time, né? Buscando a vitória e confiando e sendo um diferencial para a instituição. Um momento mais foda, né? Da vida do futebol é quando você está do lado dos teus ali na arquibancada e fazendo a coisa acontecer. E terça-feira vai ser esculacho, né? Vai ser um absurdo. Tomara que a coisa flua naturalmente ali, né? Que a coisa se resolva o mais rápido possível. Apesar de não ser o ideal criar essa expectativa, eu confesso que eu estou com ela, mas eu já calejei, né? Já consigo administrar melhor as frustrações com relação a isso, mas vai dar tudo certo, né? Não tem jeito que terça-feira a coisa vai acontecer. E uma vez acontecendo, né? Aí eu acho que une de vez, aí a gente vem para um próximo jogo contra um Laguaira, consolida a classificação e que delícia vai ser a parada para a Copa, né? A gente, né, nesse astral, nessa vibe excelente aí, classificado na porra toda, brigando lá em cima no Brasileiro. Porra, a Copa do Mundo vai ser até mais divertida. Que doideira. É isso. Vou dar um bom dia aqui no chat rapidamente, o Tricolor Otimista. Bom dia, mestres. Monstro. Bom dia. Pedro Bartoli, pensei que não vinha, irmão. Tava aqui já preocupado. Falei, só vou dar o bom dia quando o Bartoli aparecer no chat. Apareceu, enfim. Bom dia. Nosso amigo André Calaça aqui também deu um bom dia. Bom dia, Sodas. Bom dia, irmão. Pode arroz na tela, Vago? Vambora. Vamos que vamos, então. É isso. Estamos agora em definitivo, ao vivo, nossos diretamente de Jacarepaguá do Sul e Copacabana para falar de Fluminense. Começando aqui, Vago, com na verdade, um assunto, um tema, né? Não vou nem dizer que é uma notícia, porque, na verdade, eu não consegui nem enxergar muito uma lógica nesse tweet do cara do lance, enfim, aí, né, portais tricolores já vieram falar, e eu acho que você vai poder dizer melhor do que eu. Nino foi campeão na Rússia e isso pode ajudar o Fluminense a contratá-lo.
Eu digo assim, que eu não vejo muita lógica na questão do foi campeão, quer dizer que se não fosse ia ser mais difícil, fica um ano porque agora tu tem que ser campeão. O que você tem para dizer sobre Nino? Você que já falou muito sobre isso lá no grupo ontem do Sodanense, inclusive a gente discordando aí levemente de alguns motivos que a gente pode discordar aqui também, mas tu acredita, cara, na vinda do Nino no meio do ano? Você acha que o título facilita ou não? Ou é indiferente? Pô, pior que eu fiquei até de dar uma procurada nisso e esqueci. Esqueci completamente. Mas pode ser que tenha alguma questão mesmo, né? Com relação a meta, né? De repente contratual, alguma coisa do tipo, bater campeão ali. Bater campeão e vai-se embora. Tu fica mais livre, né? Se não for, tu corre atrás de quem te investiu dinheiro em você, né? Sei lá que porra que é. Confesso não acompanhar muito esse tipo de parada, e principalmente do Nino, cara, que aí já entrando na nossa discordância, que na verdade nem foi discordância, né? É uma confiança da minha parte e uma desconfiança da sua. Eu acho que o Nino vem pro Fluminense, né? Eu falo isso desde quando estava aquela resenha de Palmeiras. Agora o Palmeiras já deu o que sai também por aí, né? Porque se for também a gente levar em consideração tudo que sai, o Nino já fechou com o Palmeiras 8 vezes. Pô. Ele já acertou com os caras 8 vezes. E agora o que saiu foi que o Palmeiras já deu uma recuada. E eu levo isso em consideração por alguns motivos, né? O primeiro foi que fechou com o Barbosa, né? Que eu acho que apareceu essa oportunidade para um Palmeiras aí antes dessa dificuldade do Nino. E o segundo é quando a gente fala em Nino, é importante a gente entender que o Nino vale muito mais para o Fluminense do que para qualquer outro time, né? Se a gente for ignorar o que o Nino representa para o Fluminense, para o torcedor do Fluminense, e colocar só a parte de bola no jogo, ele não vale, né, o que o Palmeiras estava parecendo que ia pagar. Para a gente, talvez vá valer alguma coisa pelo menos próxima do que foi veiculado, porque, porra, é o nosso capitão da Libertadores, um cara identificado com o clube, que chega ali e com certeza já sobe o nível da nossa zaga. Isso tudo conta também, né? Não é só uma questão da frieza dos números estatísticos, do desempenho do cara. A gente vai estar repatriando um jogador que já vai chegar jogando, né? Conhece bem o clube, isso tudo conta. Então eu acho que o Nino ele vale mais para o Fluminense do que para qualquer outro. Não consegui imaginar muito Palmeiras despejando um caminhão de dinheiro para um cara que para eles era só pela questão da bola que joga. Então isso me pega muito. E cara, assim, aí tu vai juntando, né, algumas pecinhas. Eu lembro do momento que o Matheus falou que a gente teria ali, né, o Fluminense faria ali um esforço de separar um dinheiro, sei lá, fazer um fundo de reserva, vamos dizer assim, para repatriar, para tentar repatriar, né, obviamente, Ares e Nino. Uma vez o Ares não vindo, o porquinho continuou cheio ali, né, cara? Tem umas moedinhas a mais ali para poder focar nessa parada. Esse é um dos pontos. Segundo ponto foi, porra, um postzinho, né, da mulher do Nino, maravilhada com a vista, porra, finalmente, tal, não sei o quê, a vista que eu sempre sonhei. Porra, não é possível que a mulher esteja tão empolgada com a vista de uma casa dela, que não é a casa que ela vai morar, né? Que, porra, que ela vai vir de vez em quando para o Rio e vai ficar lá quando tiver jogo aqui, quando vier visitar a família, uma ponte aérea tranquila de Rio e São Paulo. Aquilo ali me pareceu ser muito uma comemoração da casa dela mesmo. E porque eu quero também que venha, né? Aí você termina tudo isso porque eu quero que venha e eu vou nessa convicção aí. Mas já tiveram resenhas também de matricular em academia, né? Coisa em off, que também não tem por que também ficar dando isso como informação, que é mais fofoca também, e eu prefiro ter a certeza, né? Então eu estou aqui só no âmbito dos achismos e do porquê eu acho que Nino vem. Eu acho que o Vago tem alguma informação aí que não, a não galera... tem. Se eu tivesse, eu soltava, pô. Maluco. Mas já não vou surgiu ficar aí, jogando. Não vou ficar pagando eu acho uma coisa que eu sei, tá maluco? O que eu falava, assim, o meu contraponto, né? Até para a galera entender também, é muito questão financeira mesmo. A planilha que eu não tenho na mão, mas vendo as movimentações que o Fluminense fez, por exemplo, para trazer o Midjan,
Porque o que se entendia era, vamos levar esse time até a janela do meio do ano e a gente traz o Nino. E aí, de repente, o Fluminense anunciou o Midjan, porque eu acho que tinha muita pressão em cima do Freitas, e querendo ou não, foi um jogador de 5 milhões de dólares, eu acho, né? Não sei se eu estou falando besteira, 5 ou 6, ou 4, mas eu acho que não muda muito nisso, não sai muito disso. E aí, uma vez que se fez um investimento no Midjan, além da contratação do Castillo, que, óbvio, era uma que já estava no orçamento, essa, né? O atacante, né? Mas muito mais o Midjan. E aí, vendo o balanço, vendo quanto que o Fluminense colocou no balanço como venda para esse ano de atletas, né? Falavam perto de 200 milhões. Então, assim, isso tudo me trouxe uma ideia de que não se tem dinheiro para trazer o Nino. Não se tem dinheiro, que eu digo 10 milhões, 8 milhões de euros que foi falado, né, no início do ano, né? E aí, só que é aquilo. Você mesmo falou. Eu acho que vai se fazer um projeto para isso. Somado a isso, também tem a vinda do Hulk, que essa, para mim, já é uma vinda extraordinária, porque quando você traz o Castillo pela grana que veio, você dá um recado de que não vem mais nenhum nome de peso para o ataque, e aí chega o Hulk com um salário bem elevado. Não tem desembolso, né? É mais uma questão de folha, né? Folha. Então eu fico me perguntando assim, será que vamos ter dinheiro para trazer o Nino? É óbvio. Será que vamos ter? Será que não vamos? Então, por isso mais que eu... Não é nem mais sobre o Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras realmente, a tendência é sair da briga, até porque o Palmeiras, é como você falou, o Nino não vale, eu falo isso desde janeiro, o Nino não vale 15 milhões de dólares, 15 milhões de euros, não vale, loucura. É o Palmeiras numa maluquice da cabeça dele dar aquilo pelo Nino, né? Assim como talvez o Arias não valesse mesmo os 25 milhões, né? Não valia. Mas é muito mais uma coisa... Pra gente, eu acho que vale. Pra nenhum... não, mas aí quando eu te digo assim, pra gente vai valer por conta da idolatria e tal, mas o atleta, o mercado em si, não paga. Sim, essa é a dificuldade da parada. Então, assim, o Palmeiras já trazendo o Barbosa, se não perder um Murilo, um outro zagueiro ali, de fato, eu acho que ele não vai entrar nessa briga com o Fluminense pelo Nino. Ele, no máximo, vai igualar o que o Fluminense oferecer, e isso vai para a mão do Nino, e eu acho que o Nino não vai cometer a burrice de ir para um Palmeiras. Ele vai dar preferência ao Fluminense. Mas a questão é que eu não sei mesmo se o Fluminense tem esse caixa, sabe, para trazer um Nino. Mas eu acho que vai ser... Eu quero muito o Nino, obviamente, e acho que vai ser até necessário. E como eu digo aqui sempre, eu acho que o Freitas sai nesse meio do ano. Eu acho que ele chega a proposta para ele, o Fluminense vende o Freitas. E aí a gente vai precisar cada vez mais. A gente já precisaria de um Nino com o Freitas, tá? Tu tá nessa de vender o Freitas, que quando tu falava essa porra, ficava mais... Era meio loucura. Porque ele tava numa fase ruim e tal, não sei o que, blá, blá. Agora que ele é o principal zagueiro, quando tu fala isso, dá um certo calafrio, mano. Porque viu o Nino e o Freitas, a gente vai ter que entrar naquela coisa do Midjan chegar junto, e a gente passa a não ter mais a gente, na verdade, não traz um zagueiro a mais, né? A gente troca um pelo outro. Mas aí a gente vale lembrar que o James, ele também joga pela esquerda, né? Então a gente continua tendo uma opção de zagueiro pela esquerda. A gente não fica com carência ali de reserva para o lado esquerdo. E aí, dando uma passadinha no chat sobre o assunto, a Júlio, nossa amiga, falou que o Nino tem que vir. Nunca fez tanto sentido uma contratação. Assim, no afã do torcedor, assim, na loucura, eu acho que tem que muito vir, né? Eu só tenho essa desconfiança se o Fluminense tem condições financeiras de trazer o Nino. E, sobretudo, porque o russo, ele tende a ser mais duro, assim, com contratações. Sim. Então, se 8 milhões, é à vista, em 2 vezes, caralho. O Fluminense, não sei se tem esse fluxo de caixa. Se fosse um outro time, eu estaria muito tranquilo, porque eu sei que, assim, o Nino tá no Betis. Pô, irmão, vai oferecer 8 milhões de euros em 8 parcelas, sabe? E pagar em 2 anos isso, 3, aí o Fluminense consegue, eu acho, fazer uma engenharia. Agora, sendo os russos, a não ser que tenha essa cláusula maluca, né, essa ideia assim de que se eu for campeão, tu me libera com mais facilidade, sabe? Tipo um papo de boca, e pode ser que exista, tá?
pode ser que exista, não cláusula, mas... Para o cara poder estar sempre brigando para ser campeão. Quer sair? Então seja campeão nessa porra. Não, assim, eu não sei também quantos russos são muito essa coisa da palavra, o Mário Bittencourtismo, da coisa da... Como é que é? Da gratidão, né? Está travado aí, Vago. Mas do tipo assim, cara, não vou te liberar. Você sendo campeão, você volta para casa. Eu ajudo, eu flexibilizo. Se for esse papo que ele tem com os russos, e aí faz muito sentido o tweet lá do amigo do Lance, que eu esqueci o nome, porra, aí eu acho que tem jogo, porque aí o Flusão vai chegar com 8 milhões, 10 milhões, parcelado, Casas Bahia, e aí a coisa acontece. Então eu vou me apegar a isso. E aí o nosso amigo Bartoli fala assim, peraí, se tu tem a informação da academia, que só você tem, porque essa realmente eu não vi em lugar nenhum, com certeza ele vai fazer o projeto da cadeira. Porra, eu achei que ele ia falar, não, mas se tu tem a informação da academia, é porque tu tem alguma informação privilegiada, mas o projeto da cadeira é o projeto de calistenia que o Vago faz para manter esse corpinho. Fácil. Mas fala aí dessa parada da academia aí, Vago. Esse tu soltou isso aí, essa aí eu não tinha visto em lugar nenhum não, hein? Soltei o quê, cara? Tá maluco? Que, se matriculou na academia, mulher, tal. Caraca, mulher? Que isso, de onde tu tirou isso, cara? Então você não falou aqui? Eu falei isso, cara. Você falou, aí tem papo de que se matriculou na academia e tal. Não foi isso. Tá do Nino, porra. Eu achei que tava falando de mim, porra. Não, do Nino, do Nino. De que já se matriculou até em academia aqui no Rio. Mas a mulher, né? A esposa, a família, alguém, né? Isso aí é fofoca, Isso é fofoca. Eu achei, beleza. É porque eu fui procurar a parada do Nino aqui, e o que eu li foi isso. Zenit aceita liberar Nino caso seja campeão do Russo. E aí eu não procurei nada além disso. Aí o que eu achei aqui até agora foi só isso mesmo. Só o aceita liberar é ótimo, porque assim... E avisando antes, né? Negociar, e se tratando de russo, né? O aceita liberar é muito relativo, porque pode ser aceito liberar, desde que você me pague 10 milhões de euros à vista. Aí complica. Aqui, ó, tá vendo como é que ficou confuso? Achei que era o Vago também. Eu falei, que porra é essa de academia? Mulher, não tem nada de... Não, mas é porque você soltou eu tenho intenção de ir pra academia. Eu achei que eu pudesse ter comentado essa porra em algum momento no grupo. Não, mas aqui hoje você falou, tem um negócio aí de uma academia que se matriculou, que não sei o quê, mas não, fofoca e tal. A mulher dele. Aí quando eu fui ali olhar a parada, aí quando eu voltei, fala aí, Vago, essa porra de academia e mulher. Eu falei, caralho, meu irmão. Assim, aquele papo que a gente tem já desde janeiro, né, Vago? Claramente o Fluminense tem um acordo verbal com o Nino para voltar. Isso eu acho que tem. Já deve ter até discutido ali salário, etc. E os russos sempre foram um problema. O que eu imagino que está passando na cabeça de Larissa Mota, é Larissa, né, o nome da esposa do Nino, é assim, cara, eles devem estar convictos de que vão voltar para o Rio de Janeiro. Essa coisa do apartamento ali, que foi até o fio, né, com o Lucas, que trouxeram essa parada, né, da arquiteta. Deve existir, talvez, até uma matrícula na academia. Agora, o que eu acho que talvez possa não existir é já um papo, assim, com os russos de vamos pagar em tanto, isso eu consigo pagar. Eu acho que isso vai começar até agora, novamente, né? Não, cara, e é por isso que eu falei assim, eu nem queria ter falado, são os achismos só, eu dei esse exemplo aí. Mas às vezes, cara, a mulher tá naquela academia de cobertura nacional, aí ela deu um pulo na unidade do Rio, aí já começa isso, entendeu? É por isso que eu tenho pavor de render tanto. A minha academia aqui, que eu não vou falar o nome para não fazer merchan para os nossos 1 milhão de ouvintes e telespectadores internautas, porra, meu irmão, ela é fortíssima em São Paulo, cara. Tem umas 20 lá, 30. Então, assim, é isso também, né? Se a mulher for black, pode ser em qualquer lugar. Mas eu acho que internamente, né? E isso, inclusive, temos amigos lá no grupo do membro, se você fizesse parte, você saberia dessas resenhas, que tem um contato acho que com o pai do Nino, tá sempre fala, falei com o pai do Nino aqui, não tem isso? Nosso amigo. Sim. E aí ele fala desde janeiro, cara, o Nino vem pro Fluminense, o Nino tá fechado com o Flu. Até quando surgiu aquele Palmeiras dando 20 milhões de euros, ele falou, cara, o que se tem é que o Nino deu a palavra ao Fluminense. O Nino, segundo o pai dele, né? Mas eu falei, mas como é que tu compete com 15 milhões de euros? Não compete, né? Agora o Palmeiras saindo fica um pouco mais fácil mesmo. Tomara que venha.
E aí, cada vez mais eu torço para a gente ir bem, se classificar na Libertadores, até pelo Hulk, pelo Nino, esses caras que vão encorpar ainda mais o nosso time, né? E para a gente poder ir para um assunto que faça mais sentido, que a gente emburacou em Nino aqui, moleque. E foi como. Babou. Só Darense Meia live. Nino, Tá. Darense diz que Nino fecha com o Flu. Mas que ainda tem uma questão também do meia, né, cara? Que a gente vendo o Paulo Henrique Ganso aí, né? Se aproximando. Não, estou só levantando uma bola. E foi devaneio já que eu falei ontem. Não, não acho devaneio, não, cara. Acho que faz até sentido o raciocínio, né? Se vai acontecer ou não, outra parada. Mas uma vez que a gente, tem o Lúcio Acosta ali, né? Que é o jogador que coincidentemente voltou, o time começou a melhorar e a coisa começou a fluir, como se a gente, tivesse a exigência do Fluminense manter o nível de jogo, a capacidade, né, de manter um nível, perdendo Lúcio Acosta e Martinelli, né? Qualquer time sentiria, né? Perdendo dois meias, né? 2 jogadores de meio campo, com a importância que eles têm, todo mundo sentiria. E no Fluminense isso não foi em momento algum levado em consideração na hora dos massacres, né? Mas o meu ponto é, o Lúcio faz muita falta para o Fluminense. O Ganso, que seria, né, o cara para substituir, não consegue substituir, talvez agora não queira mais, tem os 12 jogos que ele não fez. Né, tá claramente segurando. Está claramente segurando. O Fluminense tem uma política de não esperar chegar no ano da renovação ou dos 6 meses ali para poder renovar. A gente sempre antecipa isso, até para poder manter o jogador tranquilo, até para não correr o risco do jogador forçar uma saída, amanhã ou depois assinar um pré-contrato, e com o Ganso a gente está nesse lugar. Então tem tudo aí para no final do ano ele se despedir do clube, né? E como ele está segurando os 12 jogos, não me surpreenderia ele sair no meio do ano. E uma vez que sai no meio do ano, abre um puta de um espaço na folha para a gente trazer, quem sabe, um outro meia ali para poder ser, né? Legal. Esse cara para jogar no lugar do Lúcio, né? Então eu tenho esse palpite aí também, né? Do que está se desenhando. Tu sabe, quem dera, se souber o que a gente sabe, a gente solta, né? Que dá um furo lá ele pra caralho. É sempre importante, né? Quando eu digo crescer. Quando eu digo que é um devaneio, né, só para contextualizar também, foi porque ontem no grupo você falou assim, Hulk, Nino e mais um meia para o lugar do Ganso. Eu falei, cara, eu já não estou nem acreditando no Nino, quanto mais um meia para o lugar do Ganso. Aí é mais ou menos aquilo que o João falou, achamos petróleo, não estou sabendo. Eu tô muito planilhinha, sabe? Então, assim, eu fico pensando mas faz total sentido o que você falou. É porque na minha cabeça, né, eu não sei como é que tá a folha do Flu, porque é muito diferente a folha da grana para contratar. Então, por exemplo, você negocia um Ganso agora, você abre aí na folha, na teoria, sei lá, bicho, eu não sei quanto que o Ganso ganha, mas deve ser perto de 1 milhão, se renovou, não, 600, 700? Acho que não, porque o Ganso, cara, ele já tinha um contrato grande, né? Que ia aí progressivo, né? Aí tinha uma progressiva ali na parada, sendo que, no início do Ganso ele não jogava mesmo. Era 400. Aí eu acho que foi uma parada de 400, foi para 500, deve estar ali nos seus 700 mil. E a renovação que foi feita agora há pouco tempo não deve ter se mexido tanto em salário, no máximo um reajuste ali de 6%. Como é que é? IGPM, IGPI, essas coisas. A renovação do Ganso, ela passa muito pela questão da miocardite, né? Porque o Ganso, ele estava, antes da miocardite, ele estava numa pompa, porque era o camisa 10 do time, vinha tendo bons jogos ali e tal. Aí ficou até rolando meio que um embróliozinho, né? Para renovar ou não. Quando vem a miocardite, o cara, né, se tivesse, de repente, fazendo alguma força para melhorar alguma questão contratual, o cara meio que, né, tem que botar mais a viola no saco ali, né? Por conta da situação. E aí eu acredito que isso possa ter feito com que se chegasse a um acordo mais fácil, né? Mais satisfatório para o lado do Fluminense, vamos dizer assim.
Mas fato é que, pô, só a não renovação já deixa muito claro, né, o que tá para acontecer aí com relação a Ganso. Isso está muito claro e eu acho que só não sei se vai ter mercado, enfim, eu acho que até tenha, né? Essa Mas já a discussão, mas ele tá 12 jogos sem jogar, isso aí já fica muito Santos, entendeu? na Santos cabeça é o fudido que vem. lá com o Neymar, aí o cara fica 12 jogos, pô, para poder jogar o Campeonato Brasileiro. E aí, pô, se não tem outro time que faça mais sentido que o Santos. E quem sabe até um próprio São Paulo, né? Também que ele tem história lá, vale lembrar, e vem num momento ruim. Mas O eu São Paulo acho está que mais mal, cara. assim, É, eu exatamente. acho mais fácil. E aí, entrando no que eu ia finalizar, né? Se a questão for folha, e aí de fato o Ganso abre lugar na folha, aí eu acho que é viável, é plausível você pegar um cara. É porque seria um meia reserva, então você vai atrás de um meia desses que não estão no radar para compor elenco, com um salário às vezes até mais baixo do que o do próprio Ganso, né? É. E aqui o Vitão mandou aqui para o outro Vitão. Mandou pra gente. Ouvi dizer que sai Ganso para vir Rômulo do Novo Horizontino. Aí tu vê, né? Porra, um salário de um Rômulo, não sei quanto é que o Ganso ganha, cara. Eu tenho meio que uma cegueira para quanto os outros ganham, tá ligado? Que é uma coisa de maluco. Mas você uma vez pegando um Rômulo do Novo Horizontino para um lugar de um Ganso, tu vai pagar um salário bem menor que qualquer luva, qualquer valor que tu tem que pagar para trazer o jogador. Ele está diluído aí só pela diferença de salário, né? Não tem jeito. Então você consegue fazer, né, uns ajustes de caixa, uns ajustes de folha para conseguir contratar o jogador. E aí você pega para o Novo Horizontino e garante ali uma parcela, aí você, ao invés de desembolsar, vamos botar que seja 1 milhão para o Ganso, tá gastando 500 mil com o cara, tu tem como se comprometer a pagar 500 mil por mês para o cara até chegar no valor para o Novo Horizontino, né? Até chegar no valor que tu acordar lá, né? Então dá para tu fazer essas engenhariazinhas aí, né? Não, e aí o Gavi trouxe aqui, que eu tô rindo, obviamente, porque ele falou: conhecendo o meu clube, sai Ganso e vem Bosquilha. Ele Sim. até complementa que jogou muito bem contra a gente, jogou mesmo. E não deve estar tão caro. Não, não, não tá. Acho que não tá. Falamos dele aqui no pré-jogo. É um cara de 30 anos jogando Série B. Até me surpreende, porque é um cara revelado pelo. Acho que revelado pelo São Paulo, passou pelo Internacional. Eu até falei: deve ter algum problema. Deve ser ou é chinelinho, ou quebra na noite, ou não sei. É um cara que tem baixa intensidade, é meio Lucas Lima. Mas eu ri porque o Fluminense tem essa coisa de contratar quem ele enfrenta. Sabe, E aí seria a cara do Fluminense trazer o Bosquilha, assim. sabe do que eu tô rindo, né? Que é a parte. Eu me amarro nisso, tá? Eu tô rindo de. Que é engraçado mesmo, mas não é porque eu não gosto, não. Moleque, olha a capa da live e olha a resenha que a gente Já tá tem tendo. 40 minutos de live, a gente tá falando de Nino e contratação. Ganso pra caralho aqui numa confabulação de maluco, mas foda-se. Eu E curto aí, essa parada. só para Aí, saber, não, eu puxei isso só para poder também Ah, tá, falar. A desculpa. grande questão do Ganso é que a gente não está trazendo um cara para repor Paulo Henrique Ganso. A Isso. gente. Aliás, calma, deixa eu reformular a frase. Eu não estou dizendo que a gente vai, caso isso ocorra, que a gente está aqui confabulando, que a gente vai trazer alguém para repor Paulo Henrique Ganso. A gente deve ter uma situação onde sai Paulo Henrique Ganso e vem um reserva para o Lúcio. Assim, vai ser uma coisa que é assim, né? O que o Ganso foi e o que jogou de bola, o que joga de bola, para vir um cara ali para a gente poder ter um meia, para poder, quando o Lúcio se machucar, a gente não ficar sem meia, né? Não ser obrigado a jogar com 3 volantes. Essa é a lógica na minha cabeça. Então, assim, não dá para a gente pegar e olhar para quem talvez venha, caso isso se confirme, esse cenário, e falar assim: porra, sai Ganso e vem esse merda. E vem Não é fulano, esse né? lugar. Não é para comparar Não, na o verdade, com o a, Ganso. a análise é o que tu falou, precisa ser do Ganso atual, do Ganso que é um reserva, talvez hoje até seria, na minha visão, terceiro reserva, porque o meia reserva do Fluminense, para mim, é o Savarino, né? De que maneira? Que você tira o Lute e traz o Savarino para o meio, que é o que ele fez agora no sábado contra o São Paulo. E não botou o Ganso, e não tem posto o Ganso, muito provavelmente por conta dos 12 jogos. Do dia para a noite, eu acho que a ficha do Zubeldia não caiu, né? Eu acho que é muito mais sobre essa questão dos 12 jogos. Só me estranha muito, ou talvez não, né? É ele ir aos jogos, né? Ele ser relacionado.
mas aí fica ali treinando ali atrás do campo, porque se não vai jogar, não é melhor deixar, de repente, no hotel, em casa, né? Porque não entra mesmo, claramente não entra. Mas eu acho que tem muito uma coisa também de que a ideia é deixar claro que não é por lesão, de deixar claro que o cara estava no grupo, de também o cara estar cumprindo profissionalmente com o que tem que fazer. Ele tem que estar à disposição, né? Não dá aquela coisa de saiu pela porta dos fundos, porque à medida que você deixa o Ganso fora de tudo, isso. Até julho, o assunto fica em cima disso. Faz sentido mesmo. Vira assunto demais a questão do Ganso. Exatamente. E aí, só para continuar aqui nesse assunto aqui, mas já saindo, né? Porque senão a gente deu 1 hora de live. E pode não acontecer, sorte é que eu não preciso mais. E o principal, na verdade, foi o principal é que pode não porque acontecer. Às vezes não tem proposta. Tá levantando essa bola. Porque assim, se tivesse proposta concreta, não pode pegar e vender o Ganso como fez com o Hulk, né? Porque o que você entende? Que não tem uma proposta concreta. Existe a possibilidade. Porque se tivesse, era muito simples. Ou uma intenção do jogador só. Faz uma despedida legal e já manda o Ganso para treinar no Santos, no Remo, no Chapecoense, né? Mas provavelmente não tem essa coisa concreta. E aí tá ali e tudo para não criar mais clima. A nossa sorte, Vago, aqui minha reunião de meio-dia caiu, então a gente pode ir até 1h30, sem problema. Mentira. Caralho! Fazer umas 2 horas de live. Ajustaram ela para 12h40. Então a gente tem assunto para falar hoje aqui, parecia que não, mas 40 minutos só de Nino e Ganso. Esse Rômulo do Novo Horizontino, por acaso, é o Rômulo que estava no Atlético Paranaense, ou um Rômulo desses aí, que se for, me parece bom jogador, tá? Mas eu não sei, faço ideia, sinceramente. Que tinha um Rômulo no Atlético Paranaense. Eu acho que é no Atlético Paranaense, que jogava de meio atacante, de vez em quando fazia uns gols. Não é um cara já tão rodado, não. Mas essa parada do Novo Horizontino, porra, eu já falei essa parada aqui, mas me deixa encucado também, que é uma mudança muito sinistra no futebol, né? Deixa eu abrir aqui. Porque antigamente, quando tu tinha um time de destaque no Campeonato Paulista, um finalista do Campeonato Paulista, meu irmão, 8 jogadores eram distribuídos ali pelos grandes de São Paulo, né? Eu falei muito isso. O Rômulo, que é um dos caras que está sendo falado, o Dantas, que é o zagueiro, e nenhum dos dois saíram. Por quê? Meu irmão, tu vê para onde foi o sarrafo do futebol, né? Eu falei isso no início do ano. Eu falei, cara, antigamente a gente sempre pegava um Rodriguinho do Santo André, até um Carlinhos, sempre tinha. Emprestado, Eu até olhei ali na base, ele foi do Atlético Paranaense, mas não é o mesmo Rômulo que a gente está falando, não, porque no profissional não tem nenhum jogo dele no Atlético Paranaense, e o Rômulo que eu estou falando não era esse cara, o cara é branco, era negro esse Rômulo que eu estou falando, então não é o mesmo jogador, não conheço, não vou falar aqui que eu conheço esse Rômulo, estaria mentindo, mas eu estava falando isso no início do ano, a gente sempre tinha um cara de Série B, um cara de Paulistão, que vinha para compor elenco, até mesmo ser titular em times campeões do Brasil. Esse ano, e cada vez mais, nos últimos anos, a gente tem tido pouquíssimos jogadores que são pinçados da Série B e do Paulistão. E aí eu não sei se a coisa ficou mais física, eu acho que são vários pontos, mais física, menos jogadores técnicos sendo revelados, e mais grana entrando, essa bolha que a gente tem, então o nego tá tendo mais grana para contratar, de repente, um gringo, buscar um Lúcio Acosta, um sei lá quem, um sobrinho do Maradona, que falaram aqui no chat também, mas a gente tem pensado menos. A Romero até trouxe aqui, não, esse Rômulo do Cap tá na Alemanha. Esse Rômulo do Atlético era muito bom jogador mesmo. Eu imagino, por isso que eu estranhei, porque são jogadores diferentes. Esse Rômulo me agradaria mais. Inclusive está na Alemanha, no futebol alemão, não lembrava. Começou a fazer gol fora do país e está num time forte da Alemanha. E a parada é que esses times pequenos, eles viviam disso, né? Assim, fazer um bom campeonato, vir um grande levar 2, 3 lá para reformular elenco, para jogar Série D, Série C. O Novo Horizontino chegar na final de um Paulista e não ter seus destaques sendo levados, né? E tu vê que o Rômulo, sendo do Palmeiras, está emprestado, aí já começa aquilo, né? Não serve para o Palmeiras, vai servir para o Fluminense. Mas quando o Wagner vai para o Palmeiras, era um desespero também.
Eu até abri aqui que eu falei, pô, o Rômulo, o outro é Sucatinha na negro. Né? Nem é também. O cara é branco, mas é mais. É isso, ele tava no. Ele jogou no Bragantino também, é isso? Por isso que foi pro Leipzig? A galera já Eu pode sei dizer isso. lá. Esse Rômulo, eu acho que esse outro, ele foi. Eu acho que o Bragantino comprou ele do Atlético Paranaense, se eu não estou enganado. Entendi. Meti uns golzinhos. O próximo assunto vai ser essa loucura que a gente está fazendo aqui, ou a gente vai entrar em algo que tem a ver com a capa da live? Conta para mim aí, meu amigo. Antes disso, chegou o superchat, a gente tem que ler. Tem que ler. O Clauber, nosso amigo Clauber, voltou. Tava sentindo saudade do seu superchat, Clauber. Você que é nossa como é que diz? Nosso investidor de SAF. Exato, SAF. né? Nosso majoritário, né? Porque geralmente é Clauber e mais um ou dois, né? Que venha um otário e compre o Freitas. Clauber, eu discordo de você, cara. O Freitas é um bom zagueiro e vai dar jogador. É que eu não sei se é otário, não. Eu acho que é um jogador que, cara, ele parou, ele melhorou, o psicólogo ajudou, assim, o Freitas, e hoje ele não é mais... Qual era o problema do Freitas? Era as maluquices que ele fazia quando pegava na bola, né? De achar que era melhor do que é. E ele parou com isso, pode reparar, ele parou. E aí ele deu... Tava falando ontem, ele tem contra o São Paulo, e a gente pode até entrar um pouco já nesse jogo, né? Achou um gancho, porra, pra te entrar no assunto. Apesar da pauta estar em outra ordem ali, né? Ele achou duas diagonais longas, como gostam de dizer, para o Canóbio, cara, que são pouquíssimos jogadores que fazem. Além disso, não só isso, eu acho que ele é um cara firme, um contra um ali, ganha bons duelos. Na bola aérea, ele não é um Deus nos acuda, apesar da gente ter tomado mais um gol de bola aérea, vamos falar disso aqui. Mas eu não acho que ninguém seja o otário em levar o Freitas, não. Cara, tu falou uma parada aí que eu lembrei, eu tava vendo, né, por alto o jogo da Mulambada ontem. E aí, eu não lembro se era o Dandan, tava meio baixo, me pareceu ser. Quem tava narrando o jogo. E aí, chegou num determinado momento que eu aumentei, né, o volume e ele estava elogiando, foi bem numa hora que ele estava elogiando o Léo Pereira. Aí o cara fala assim, meu irmão, se o Léo Pereira já tinha agradado o Ancelotti, imagina depois desses dois lançamentos maravilhosos que ele deu aqui na parada. Aí eu falei, caralho, meu irmão, porra, se for assim, então o Freitas tem que ir para a seleção da Argentina amanhã, porque se tem uma coisa que ele acerta todo jogo, são 2, 3 lançamentos assim. Então, tu vê como é que existem situações que tem jogador com grife e sem grife, né? Jogar na mulambada já dão uma grife para qualquer coisa, para poder sempre estar enaltecendo a parada. Mas tu vê, é um jogador, cara, que você teria, né, se fosse um mínimo de boa vontade com o cara, porra, as valências dele enaltecidas todo jogo, cara. O Freitas, ele é um cara que meu irmão, tá sempre... ele nunca se esconde do jogo, né, na verdade. Mesmo sob vai, ele tem uma personalidade muito grande, ele é o cara que briga, ele é o cara que tá sempre indignado com a derrota. Ele é o cara da qualidade do passe e das bolas longas. E só tinha essa parada braba aí. Ele é o cara firme também, ele é o cara que não faz, por exemplo, o que o James faz. Quando ele se propõe para ir dar o bote, meu amigo, ou vem a bola ou fica o jogador. Coisa que o James foi perdendo muito a vaga dele ali por conta disso, né? A gente vai tocar nesse ponto também. Então, meu irmão, o que faltava no Freitas era ajustar essa lambança, né? Que ele fazia ali. E tem, óbvio, né? Aí tem as falhas de zagueiro, que acontece o tempo inteiro. A gente vê qualquer zagueiro sujeito a isso, que é muitas das vezes marcando a bola ao invés de marcar o atacante, né? De repente não conseguir fazer a leitura para acompanhar o cara, mas isso é muito pontual e isolado. Acho que o grande problema do Freitas estava mesmo nessas paçocas aí individuais que ele insistia em cometer. Eu sentiria a falta do Freitas, tá? Que o Freitas não é nem só a questão do que ele joga, não. Ele é um cara que porra, dá aquela raça, aquela vontade que a gente pede pro time. Tem culhão que falta muito às vezes para o Fluminense.
Inclusive, a gente já entrando aqui no gancho, a vinda do Hulk, eu acho que é muito sobre isso também. A gente já falou isso incansáveis vezes. Mas o que você achou, Vago, da apresentação do Hulk com festa, pompa, e já emendando depois, já pode falar um pouco de forma generalizada de Fluminense 2, São Paulo 1. Mas vamos falar de Hulk. Cara, foi um dia foda, né? Foi um dia maneiro pra caralho. Consegui chegar, né, cedo, né, no Maracanã, deu tempo de passar lá no Renato, deu tempo de ver nosso amigo Hulk Tricolor, né, se produzindo. Eu tomei um susto, moleque. Eu tô no Renato pegando a primeira cerveja. Nisso, daqui a pouco sai aquele muro verde de dentro do banheiro. Eu falei, cara, que porra é essa? Que susto! Tomei um sustão com o nosso amigo. Aí ficou maneiro, né? Ele botou a peruca lá para ficar mais parecido ainda com o personagem. A calça Grenal, o tênis verde, né? Porra, ficou irado pra cacete. Um grande abraço aí pro nosso amigo Hulk Tricolor e que colhe os frutos, né? Dessa contratação que a gente sempre comentava que seria maneiraço para ele aí. Fez uma porrada de matéria, deu conta lá de toda a demanda que apareceu. Porra, trabalhou, hein? Pois é, trabalhou pra cacete. Tomara que colha os frutos, né, dessa parada aí. Então, segue lá, Hulk Tricolor. Enfim. E aí, cara, foi isso, né? Eu consegui entrar cedo, foi uma saga o chopp, né? Vale lembrar que o chopp em R$7, como já dava para se imaginar, né? Teve uma fila bem grande, foi bem cansativo ali conseguir trocar. Mas eu já me amarro só nessa proposta de agradar o torcedor. Logística tu vai ajustando aqui, né? Não funcionou a fila dessa vez, você vai ajustando para os próximos. Mas aí, pô, tu já entrar cedo, pagodinho rolando, já torcedor pra caralho dentro do Maracanã, bem antes do jogo começar. Aí, pô, tu chega e ainda falta 40 minutos para começar o jogo. Aí tem o Hulk, né? Um grande jogador, um cara que, meu irmão, para o pós-Copa, a gente ter ainda um Hulk entrando ali para ajudar a gente na Libertadores, ajudar a gente no Brasileiro. Cara, não tem como não dar um friozinho na barriga de caralho, meu irmão. O negócio vai ficar ainda melhor e a gente vai brigar pela porra dos títulos. E já começou a gerar muita ansiedade para amanhã, né, cara? Não tem como a gente mais separar as coisas. O jogo contra o São Paulo, a apresentação do Hulk, está completamente interligado com o jogo de amanhã. Porque era a vitória do São Paulo, se manter no topo, abrir 6 pontos do quarto lugar, se aproximar ainda mais dos líderes. Isso tudo daria moral. Dando moral, você vai com mais confiança ainda, não só a gente, como os jogadores, para conseguir fazer o placar contra o Bolívar. E o Hulk nada mais é do que o jogador que está chegando ali para ajudar a gente a ser campeão da Libertadores. Que para isso a gente tem que fazer um puta do resultado amanhã. Então tá tudo entranhado ali, né, no jogo. E era isso que a gente ficava aqui, de que, meu irmão, não tem jeito, vambora, tem que ir para a porra do jogo, a gente tem que estar junto do time, tem muita coisa boa para acontecer, e isso só é viável, isso só acontece, isso sempre fica mais perto de acontecer com o torcedor chegando junto. Então, cara, o jogo de amanhã, ele começou, na verdade, no sábado, né? Então, eu acho que isso é uma delícia, gostoso demais, e eu estou querendo saber que horas que eu vou chegar na terça-feira. É papo de meio-dia, almoçar na rua, tomando um chopp, já do lado do Maracanã. É dia para isso, não? Que é o jogo da vida. Vai ter a parada para a Copa, né? Que a gente vai poder descansar mentalmente de Fluminense. E quem Deus permitir, né? Ser com um sorriso no rosto durante a Copa inteira, né? Assistir todos os jogos do Brasil com a camisa do Fluminense, foda-se, né? Essa é a grande meta dessa retinha final aí de parada para a Copa. E falando de torcida, né, de jogo de amanhã, né, dessa tua ansiedade, o Igão botou ali, bom dia, cheguei atrasado, mas tomara que amanhã não tenha promoção de cerveja. Em estado vegetativo de ressaca até agora. Com aquela entrevista, aquela zoeira lá na Cazé TV, aquilo foi antes ou depois? Foi depois, né? Da maluquice ou não? Cara, me pareceu até escuro, né? Eu não sei. Aquela maluquice foi necessária, inclusive. Eu fui tentando entender o que estava acontecendo, não entendi. Eu também não entendi até agora. Não entendi muito bem. Só a cara de pavor do cara lá já valeu a parada. Eu confesso que eu não entendi muito bem. E falando agora do jogo e um pouco da atmosfera, né? Você que é nosso sommelier de torcida,
Tem isso agora. sabe muito de Fluminense. Quem dera. Tu achou a torcida mais complacente, mais menos... Porque, assim, o jogo foi aquilo que a gente já sabe, né? Um Fluminense bem, um Fluminense conseguindo os gols, um São Paulo muito bem armado, eu diria. Um A time gente alertou antes do jogo, no É, pré-jogo, a gente, olhando o time de São Paulo, tem uma hora que eu falo assim, caralho, meu irmão, esse time de São Paulo é bom, mano. O time de São Paulo é não um vai bom time. ser... Mesmo desfalcado, é um bom time. O São Paulo tá precisando, depois da merda que fez lá de mandar Crespo embora e trazer Roger Machado, um perfil completamente diferente, um critério nenhum para a parada. Cara, o São Paulo pegando um treinador que dê, né, bote ordem na parada e coloque a melhor versão ali possível desse São Paulo, cara, é time forte, é time que não tem por que tá rateando no campeonato, não. Mas enfim. E a gente, né, um jogo meio que complicado, assim, os primeiros 15 minutos do São Paulo, o Fluminense não conseguia muito jogar, o São Paulo baixou as linhas e tudo, com aquele time bem compacto, né? E quando tinha bola, os caras tocavam de pé em pé, chegavam na linha de fundo. O Fluminense, depois dos 15 minutos, conseguiu fazer uma pressão ali, conseguiu um lance, uma bola do Canóbio, aí o Sabino, o zagueiro deles, dá um carrinho que meio que falha, né? Porque o Canóbio fica com a bola, o Arana ali ataca o espaço, gol do Fluminense, e depois a paçocada do Dória, né? A gente faz 2-0, mas foi um jogo que a gente volta para o segundo tempo com... A gente tem a velha chance de repente, girar a faca, de conseguir um resultado melhor, que é o que nos falta amanhã, que amanhã a gente precisa cada vez mais disso, que a gente precisa, de fato, fazer 3 gols de diferença para ficar um pouco mais tranquilo contra o Laguaira. E aí o Fluminense toma um gol de bola parada, de escanteio, depois de 2 defesaças do Fábio. Então, é aquele roteiro para a torcida começar a reclamar, a falar, porra, mais uma vez isso, mais um jogo, porque tem sido um roteiro muito do Fluminense, mesmo quando ganha, é uma dificuldade, né, de ganhar tranquilo, ganhar bem, aí você tem gol anulado, né, quando você faz 3-1, que a torcida fica em êxtase, mas aí os caras anulam o gol. Mas você sentiu a torcida mais assim, mais, cara, vamos fazer diferente hoje, vamos vibrar, vamos comemorar a vitória, vamos empurrar o Fluminense? Porra, eu só sei que eu dei umas travadas aí braba agora, e eu tô só com a tela do... Você tá travadão. Tô travadão, né? Mas tu me ouviu, né? Realmente travou tudo aqui. Não, agora foi. Eu tava com a tela aberta aqui normal. Cara, a pincelada geral do jogo, eu gostei muito do Arana chegando à frente. Eu acho que é isso. A gente vai ver o Arana sendo esse cara de contribuir muito para o ataque, né, de decidir jogos. Ele poderia ter feito 1-0 mole, tá? O cruzamento que eu acho que foi do Lúcio, não lembro agora quem foi que cruzou, que ele chega e meio que bate de direita, a bola passa raspando. Eu estava comentando do Arana na arquibancada naquele momento. Aí o amigo que tava do meu lado até falou assim, caralho, se tu não tivesse elogiado o Arana, teria feito gol. Eu falei, pois é, porra, é foda. Aí ele participou, proporcionou triangulação, que era o que eu sentia falta na porra do Fluminense já há algum tempo. E se fazia muito isso com o próprio Zubeldia. A gente parou de fazer. É o lateral chegando, o volante aproximando, ou o meia, e um dos pontas, né? Que aí, nesse caso ali era o Savarino. E aí você tem a triangulação, o Fluminense chega na linha de fundo com uma facilidade absurda. E o Arana participou muito do jogo, isso me chamou a atenção. O outro ponto é da gente ter, né, um zagueiro titular, né? Que eu acho que vale a gente lembrar que tinha muito essa dúvida. Eu acho que está claro que o Ignacio é o zagueiro titular. Tipo, jogo da vida contra o Bolívar. A gente já sabe que o Ignacio é o zagueiro titular. E o outro ponto, falando de zaga, que não é nem da nossa, foi que a gente sempre comentou muito aqui, né? Nessa coisa de bota o Milan com o Freite. A gente, cara, jogar 2 zagueiros canhotos não é uma coisa tão simples e tal, o cara fica tudo torto. O gol que o Fluminense faz é com o Dória completamente torto, né? Aí ele tenta dar um passe ali com a esquerda, sendo que ele estava do lado direito, ele fica completamente torto para fazer esse movimento. Aí erra o passe. Na verdade, por ser canhoto pela direita, ele não fez a jogada mais plausível e mais normal,
E era abrir no lateral, porque o lateral deles puxa aqui embaixo e com uma certa, assim, tinha marcação, mas tinha espaço. Você dá no lateral e, de repente, esse lateral quebra a bola. Mas como ele é canhoto e tá na direita, para ele é muito melhor dar no meio. Aí ele dá no meio e ainda dá errado, né? Exatamente. O todo torto é justamente por isso. Você não faz o movimento natural de dominar essa bola e girar para a lateral do campo. Você domina essa bola e vira para o meio. Então você está sempre meio que tendendo a estar jogando o jogo pelo lugar mais arriscado da coisa, né? E ele tenta forçar uma bola ali que não funciona. E quando você diz, agora acho que não tem mais dúvida, o zagueiro titular, a zaga titular para um jogo decisivo é Freitas e Ignacio, falando mais do Ignacio, você diz isso muito pelo que deixou claro o Zubeldia, né? Mas eu ainda acho assim, o Ignacio é o teu zagueiro titular mesmo? Freitas e Ignacio? Porque eu tenho na minha cabeça que o torcedor ainda tem dúvida, assim. A gente não tem esse cara, né? O Freitas é o titular. Mas a gente, cara, pode ter dúvida. A gente pode, ainda não se sentir tão seguro com o Ignacio como já se sentiu um dia com o James e que não se sente mais. Esse é o nosso papel. Agora, o treinador, ele tem que ter a convicção de quem é o zagueiro titular dele no momento. E tá tudo bem também você ter um momento de transição, que era o que estava acontecendo, né? O James, ele vinha mal, ele jogou muita bola, ele deixou a gente muito tranquilo com relação a ser o dono da posição, mas desde o jogo contra o Vasco, que ele não alcança as bolas ali, a coisa começou a desandar. Além da bola aérea, ainda teve a questão dos botes contra o Santos, do bote contra o Inter, ele meio que foi perdendo ali, né, a sua titularidade. E aí você tem esse momento onde você precisa definir. Meu irmão, tu vai colocar um Ignacio contra o Bolívar só pela questão da altura ou ele é titular? A gente começa a não saber quem é o time titular do Fluminense. E a gente tem um Bolívar agora no Maracanã que, tem que vir com uma zaga entrosada. Se ele chegar e botar um James para jogar, eu fico maluco. Porque você não dá tempo de entrosar. O Ignacio já vem a 2, 3 jogos aí seguidos sendo titular. Eu acho que esse fino ajuste ali do Ignacio de conseguir ser o zagueiro titular do Fluminense vai passar por continuidade de jogo. E oportunidade igual a essa, a gente ter uma porrada de jogo no Maracanã, é difícil ter. Então, eu acho que hoje a gente tem, independentemente de gostar ou não, de preferir ou não, a gente tem o zagueiro titular, né? Não faz sentido não ser ele cara do jogo de terça. E assim, o Ignacio, ele tem, cara, valências importantes também. Ele é um cara que é impressionante como ele se apresenta na frente. É bizarro, você vai ver ele dobrando com o lateral lá na frente em várias situações do jogo. Quando estava 2-1 Fluminense, ele enxergou uma oportunidade de fazer isso. É uma doideira, assim. O cara tem essa característica mesmo de se apresentar na frente. E ao mesmo tempo ele não é um zagueiro um fazedor de gols de cabeça, né? Por mais alto que seja, ele não consegue aproveitar muito bem isso para ser aquele zagueiro que faz os gols. Mas, pelo menos, ir à frente ele vai. Então, hoje eu acho que a gente consegue cravar que ele é o titular, pelo menos momentaneamente, do Flu. E outro destaque, né? Além a gente falar do Lúcio, é chover no molhado, né? A gente sabe que ele é o responsável pela criação e a volta dele diz muito da gente estar retomando boas atuações ali. Mas o Canóbio, que é um jogador que eu já comentei aqui uma vez, já tem no Instagram, tá lá também um vídeo, de que não dá mais para a gente ficar tratando o Canóbio como uma situação de provação. Todo mundo já entendeu qual é a do Canóbio, todo mundo já entendeu o que o Canóbio tem para entregar para o Fluminense, todo mundo já sabe que ele vão ter jogos que vão favorecer o estilo dele e vão ter outros jogos que não. Então é mais o papel do treinador entender isso e conseguir usar ele nos momentos que fazem mais sentido, isso vale para o Serna também, tá? Do que a gente ficar querendo que ele se reinvente em cenários que não condiz, né? Com o que ele pode entregar no jogo. Então foi o cara que conseguiu marcar pressão, conseguiu roubar a bola, teve vantagem, né, no carrinho que o Sabino lá tentou cortar e ele leva a bola em direção. É o cara que estava ali na área, pisando na área para poder conseguir fazer o gol. Então, assim, não dá mais para a gente discutir
Canóbio, cara. Eu acho isso meio cansativo, é tortura consigo mesmo a gente querer ficar ainda. Será que o Canóbio é um perebão que não sabe chutar pro gol? Pô, ele não é um exímio finalizador, óbvio. Mas ele é um cara muito importante para o Fluminense, que vai fazer gols importantes. Mesma coisa para o Serna. E é mais uma questão de leitura de que momentos de jogo que eles funcionam melhor do que de ficar ainda colocando em xeque, né, a capacidade de ajudar, né, o time que eles têm. Eu levo para esse lugar. E o JK artilheiro do Brasil, né? O Pedro fez um gol ontem, mas o cara que está brigando pela artilharia do campeonato, e que pouco se fala, né? Apesar de saber, eu nunca parei para realmente realizar e falar assim, meu irmão, Pedro, que badalam pra caralho, o Pedro é o fodão, que não sei o quê, em Copa do Mundo, tentando forçar uma barra de um cara bichado para um cacete, com uma carreira bem mais merda do que poderia ter, e talvez o caráter dele explique muita coisa. Que convive com lesão, aí querem botar o Pedro lá e tal, não sei o quê. E o JK com a mesma quantidade de gols, né? Pedro fez um a mais agora, né? E depois a gente pode até falar sobre a tua frustração do Cartola, que a gente conversou. O JK tá ali na briga pela artilharia, meu. Então a gente tem que também valorizar demais o que o JK vem fazendo até aqui. E a gente vai entrar, né, no mérito da marca, que ele já bateu 23, né? E aí o GE trouxe assim, tem de tudo para ultrapassar a marca. Caralho, ele já empatou com o número de gols de 23, tem a temporada inteira pela frente. Aí diz que é provável que passe a marca. Porra, cara, é óbvio que vai passar, né? Então esse para mim foi o resuminho do jogo, né? Onde o Zubeldia já começou ali a fazer o que a gente pedia, de deixar claro qual é o time titular, para demonstrar convicção, né, de quem que ele acredita que é o melhor ali para o Fluminense. E vamos colher os frutos na terça-feira, se Deus quiser. E aí, entrando muito nisso, né, que a gente tinha falado e exigido aqui, por assim dizer, que o Zubeldia mantivesse o time, desse mostras de quem são os titulares, né? Quando ele repete a escalação do jogo contra o Operário, fazendo o que a gente queria, né, contra o São Paulo, e muito provavelmente a escalação de amanhã. Eu particularmente, não tenho quase nenhuma dúvida disso, mas em se tratando de Zubeldia, você ainda acha que amanhã teria que entrar de cara Castillo e John Kennedy? Ou a ótima partida de Canóbio te faz repensar novamente? Então, cara, o São Paulo, ele não foi um time que ficou com o cu na baliza, né? Ele foi um time que tentou propor o jogo, né? E o Fluminense até, foi o que tu falou, inicialmente pode ter até surpreendido um pouco o Fluminense, que poderia ter pensado em fazer uma marcação-pressão, mas como o São Paulo não ficou lá atrás, acabou não conseguindo fazer, mas tu vê que estava predisposto lá, que em alguns momentos a gente viu essa pressão acontecendo, inclusive a gente faz um gol, né, dessa forma, pressionando ali o passe dos zagueiros, né? Então eu ainda manteria, né? Eu ainda colocaria o JK junto com o Castilho, porque imagina um Bolívar, cara, botando 11 lá na frente. O Canóbio é aquilo. O Canóbio não é um exímio finalizador. O Canóbio é um cara que não tem a facilidade do drible, né? Aí vai depender muito do que o Zubeldia vai entregar para a gente de convicção, que como ele faz qualquer coisa, toda hora ele estava mudando, né? A gente não tinha muita certeza. A gente acaba perdendo também a referência do que funciona e do que não funciona. Cada jogo, do que é importante e o que não é importante, taticamente falando. Cada jogo é uma parada, a gente, né, não consegue entender qual é o padrão de jogo que a gente tem que manter. O Canóbio, ele pode ser importante se for uma questão da gente tentar ali martelar e a gente ter uma recomposição rápida. Eu não consigo imaginar o Bolívar também conseguindo, a gente precisando depender de um Canóbio voltar numa recomposição para conseguir neutralizar uma tentativa de contra-ataque do Bolívar. Eu estou colocando aqui também um sarrafo muito baixo para o que o Bolívar é capaz de oferecer. Então, cara, pensando em 80% de posse de bola do Fluminense, com a gente tentando atacar e principalmente tentando achar o primeiro gol, cara, começa logo com os dois. A gente vai ter uma possibilidade muito, muito maior de conseguir achar esse gol. Dois atacantes ali incomodando a zaga, dois caras com o tino para fazer gol. Vai estar o Arana lá em cima, vai estar o Guga também. A gente vai estar com os dois laterais lá em cima,
os volantes se aproximando para buscar uma tabela, o Lúcio ali desesperado para achar um espaço de alguém, esses dois centroavantes para fazer parede, fazer pivô, para bloquear o zagueiro, para achar gol de cabeça, achar gol de rebote. Pô, é fundamental para a gente, cara. Esse é o tipo de leitura que eu de fora que faço, né? Mas também não é nenhum crime, ainda mais pela atuação do Canóbio, começar com ele no jogo. Mas também tem que ter humildade de, cara, não deu certo, a bola não tá entrando, porra, a torcida já tá reclamando e mexeu o quanto antes para poder, né, não ficar aquela tensão, aquele desespero. Tudo vai depender de como o jogo se desenhar também, né? Mas eu iria com JK, Castilho e Savarino com certeza nesse jogo. Eu tendo a manter a escalação desse jogo, porque eu acho ela também super capaz de fazer os gols e tudo mais. Pois é, não tem isso. Tenho medo, não tenho, é muito mais assim, não tenho receio nenhum defensivo de que, de repente, com Castilho, tudo mais. É muito mais assim, sobre o que o Moretti até botou aqui, que é você tirar o Lúcio ali do entrelinhas e vai ter que fazer uma linha de 4, ele vai ter que descer para pegar também né, a marcação, e aí isso já muda um pouco o time. É muito mais sobre isso, você mexer demais num time que não se treinou. Agora é aquilo, cara, tu vai pro segundo tempo, 0-0, tem que entrar de cara, não tem nem que pensar, tá? Você tem que voltar no intervalo com o Castilho e JK. Eu já tô com um senso de urgência, né? Porque assim, a gente tem duas discussões, né? Uma é o torcedor comprar o barulho, né, de ir para o jogo, e a outra é o torcedor perceber, né, ter a noção de que qualquer tricolor ele é importantíssimo para o Fluminense, para o jogo do Fluminense, para o resultado, seja lá onde ele estiver na arquibancada, né? Tem um papel de ajudar o Fluminense ali a conseguir os gols. E quanto mais difícil tiver o jogo, mais importante é a torcida, para poder estar mantendo os caras com a confiança ali, mantendo os caras buscando a porra do gol. Mas a gente sabe que pelo nervosismo que o jogo vai trazer, a gente no 0-0, a tendência é aquela gritariazinha de toda vez que perde a bola. E né, aquela vai acumulando frustração. Se a gente ficar o tempo inteiro sem fazer gol, com certeza o clima já vai estar um pouco mais pesado, né? Por parte, ou grande parte do torcedor, e tá tudo bem, jogo nervoso mesmo e tal. Então, até pela saúde mental do torcedor, eu começar o jogo nessa pegada de que tá 0-0 e que você precisa fazer 3 gols, para mim o senso de urgência ele tem que ser maior. Né? A gente tem que começar a porra do jogo já sabendo que, irmão, eu tenho 90 minutos aqui para me fazer 3 gols e senão fudeu. Então, eu já começo o jogo nesse senso de urgência. Não vou esperar segundo tempo não, que o clima já pode ter ido pro cacete. Então, é essa diferença aí de começar ou não, né, com o Castilho. Eu já estou desesperado para sair o primeiro gol, primeiro tempo 4-0, a torcida explodindo e a paz ali, né, acontecer durante o restante do jogo. Porque senão vai ser uma tensão fodida e isso pode, né, transformar o apoio, né, a presença do torcedor em uma pressão maior, que os caras têm que lidar com isso, os caras têm que ganhar o jogo da mesma forma. Vai ser 4-0 Fluminense, a questão é só o tempo, né, que isso vai acontecer. Eu acho que começar com os dois tem mais chance da gente, no próprio primeiro tempo, já fazer o resultado. Aí a gente não tem jeito, a gente vai cair, vai falar e vai cair no jogo do Bolívar, né? O jogo do ano até o momento. Não tem como, né? Tá aí tu falou 4-0. Você falou 4-0, o Moretti falou que vai cravar aqui 4-1. Eu pode apostar, eu já falei até no grupo ontem no outro grupo nosso aqui, né, dos dopados, né, eu acho que vai ser uma goleada histórica. E quando eu digo goleada histórica, também não é nenhum 10-0, não. Mas assim, o Fluminense vai fazer 5, 6 gols amanhã. Vou deixar isso aqui registrado. Eu tô nesse lugar aí. Eu tô nesse lugar de vai amassar o Bolívar. Vai amassar. Tô nesse... O que é uma merda isso, né, cara? Tu lembra de alguma vez? Já aconteceu, né? Óbvio, em algum momento, mas é muito raro, né? De tu ir pro Maracanã com a certeza de que vai ser um 4-0, 5-0 e o jogo não ser nada disso que tu esperou. Foi aquele jogo na conta do Chas, com sofrimento, fez o resultado na última bola. É foda. Lembro. Eu não lembro qual jogo, mas teve.
Sempre tem. Esse de amanhã eu não levo fé, não. É muito mais fácil a gente não encontrar essa facilidade esperada do que bater, né? Essa parada. Muito. Cara, eu vou puxar um aqui, que é um adendo à resenha do Lar 99. Podia ter uma união das baterias amanhã, né? Cara, então, isso provavelmente vai ter. Eu acho que os jogos de Copa tá alinhado. Acho que Copa do Brasil e Libertadores está alinhado ter uma união. Eu não sei se o fato do Maracanã tá abarrotado, isso vai se manter, mas acredito que sim, né? É até mais um motivo para isso acontecer. O meu grande pitaco com relação a essa parada é que unir a bateria geograficamente para mim não causa nenhum efeito, né? Continua a Bravo tocando do jeito dela, com a ideologia dela, a Yang, né, com uma pegada mais de samba. Eu não consigo ver uma união de bateria, né? Eu vejo só uma aproximação de bateria. Acho que unir bateria seria mesmo, né? Tá aquela linha, né, do pessoal lá da banda, da torcida, junto ali, e que tivesse um mínimo de ensaio, que eles alinhassem, né, algumas paradas. Aí a gente poderia chamar de união. Mas se aproximar lá uma da outra, eu acho que vai rolar sim, cara. Nos jogos de Copa, eu acho que isso está alinhado. Salvo alguma mudança, né? Isso tá alinhado, então vai rolar. Vamos ver. E é aquilo, né, cara? Você faz um gol cedo, torcida inflama, torcida Maracanã vem abaixo, assim, por isso que é importante demais um gol amanhã antes dos 15, a torcida inflamar. Vai sair. Até para não criar aquela coisa de, né, porque o torcedor ele é muito passional e um estádio muito cheio, fica muito, quando o gol não sai logo, fica aquela apreensão, aquela reclamaçãozinha, não chega a ser vaia, né, mas aquela coisa então amanhã vai ser, e eu acho que vai ser, tá? Eu acho, como eu falei, que o golzinho de zagueiro, seja Freitas, seja Ignacio. Freitas seria muito maneiro, né? O roteiro muito maneiro, né? 1-0, gol do Freitas, ele pegar a camisa aqui, meu irmão, quase que rasgar ela do corpo, os Maracanã explodindo. Então, aí é que tá. Seria ótimo. Alguém trouxe até aqui que não lembra um gol de zagueiro, o último teve Thiago Silva, sei lá. Eu não sei, eu acho que Ignacio fez algum gol, não lembro. O Freitas eu sei que não. Mas não lembro a última vez. Pilha o gol de geral, meu irmão. Agora, o Almir trouxe um ponto aqui sobre escalação que aí é interessante, talvez, não sei. Que é tirar um volante, irmão. Não é tirar o Canóbio, é tirar um volante para jogar contra o Bolívar. Aí faz sentido, mais do que tirar o Canóbio para mim. Me pega. Assim, que é aquilo, né? Aí eu fico Agora era a hora de testar o Canóbio de volante, pô. Ele não falava que ele era um médio. Então, essa eu acho que é até a maldade, né? A sacada da coisa, do Almir. O Canóbio, ele pode, né, ser um cara até mais defensivo aí nesse time. Aí, cara, eu não sei. Eu gosto da ideia, porque a lógica para mim é essa. A gente vai estar ali a 80%, 90% a posse de bola, martelando os caras. Para que eu vou ter 2 volantes? Né? Para que eu vou ter 2 volantes, 2 zagueiros, 2 laterais? Laterais vão subir. Beleza, mas aí para que tu vai ter um volante subindo se tu pode ter um outro atacante para fazer gol, sabe? É nesse lugar que eu imagino. Então me agrada. Não imagino que vai acontecer, né? Porque a tendência é a manutenção, né, do time. E uma coisa é a gente trocar, né, uma peça do ataque, outra coisa é a gente trocar um volante por um atacante. Eu já acho que fica muito audacioso para os Beldi. Mas que eu gostaria de ver esse time. Cara, e o mais maneiro desse time aí é que você dá um recado do caralho também. Tipo assim, Bolívar, fudeu, beleza? Eu tô vindo aqui para te estourar de gol. A torcida tá aqui em cima e vai te massacrar. Então, se você já vinha com o cu na baliza, meu, vai para dentro dela que a gente vai te estourar tudo aqui. Esse é o recado que tu passa, né? Então, eu gostaria demais de ver anunciando um time desse aí. Eu só não sei se de repente não faria sentido trocar, se é para ir com um volante, de repente tu pensar em um Bernal, né? Em algo mais para ganhar uma estatura, para ser um cara mais
defensivo ali, mas também não sei se faz sentido que aí você tirar os teus 2 volantes e colocar um terceiro para ser o único, né, da parada. Aí começa a ficar meio doideira. Mas eu gosto pra caralho dessa escalação, sim, um volante. É uma escalação que eu acho que o Fernando Diniz entraria. Olha lá, Diniz entrou no grupo. O Emiliano leu minha mente, né? Diniz entrou no grupo. É uma escalação muito dinizista, assim. Eu acho que ele faria essa maluquice. Na verdade, o Diniz ele deixaria 2 volantes, né? Quem ia pro cacete era um zagueiro, porque o Hércules ia estar sendo o segundo zagueiro ali. Muito provavelmente, pode ser também. Mas é isso, assim, seria uma escalação, para mim, prefiro do que tirar o Canobinho. O Canobi tá bem, cara. Canobi tem tudo para fazer um grande jogo amanhã também. E lembrando que eu acho o Bolívar muito pior do que o Operário. Eu nunca fiquei puto com o Arthurzão na vida. Ele conseguiu me deixar puto pela primeira vez. Aqui, cara. Porra, isso aqui é bom, né? Vou dar mão, foda-se. Correto. Isso é loucura. Porra, tu quer me matar? Tu sabe que o Maracanã explode, né? Se isso acontecer. Não implode, na verdade. Tá maluco, cara? Não faz isso comigo, não. É dia de festa. Porra. Dito isso, Vago, a gente que está no Bolívar aqui, atropelando qualquer tipo de pauta, faz sentido falar de Campeonato Brasileiro ainda, de tabela, de planejada? Faz. Cara, tudo que eu falei dessa porta tudo entrelaçada, meu irmão. A gente tá indo para os jogos aí que falta o quê? Falta Mirassol e Cruzeiro pelo Brasileiro e o Bolívar e Laguaira pela Libertadores. Não é isso que falta até a parada da Copa? É isso. Pois então assim, ou tu vai me dizer que metendo 6-0 contra o Bolívar, coisa maravilhosa. A gente ir pegar o Mirassol, tu vai estar tranquilão. Foda-se, vai ter que ganhar do mesmo jeito. Pô. O Mirassol tá apanhando de todo mundo. Para ser campeão, tem que ganhar do Mirassol. Tem jeito. E eu espero que o Zubeldia coloque o time em força máxima contra o Mirassol. Todos que tiverem à disposição. Tentar ver de ir para esse jogo, mano. Eu vou tentar ir para esse jogo. Pô, sabadão, 7 horas da noite. Porra, curti um sertanejo depois em terras mirassolenses. Porra, caralho, meu irmão. E falando um pouco aqui de tabela, Vago, tá cada vez mais claro que o Fluminense, de fato, é o time para brigar com Flamengo e Palmeiras, né? Você tira até pelo aproveitamento aqui, ó, como é que cai pra caramba para 50%. Já estão 6 pontos da gente, São Paulo, Atlético. O Bahia parece que saiu da briga de vez, apesar de ter um aproveitamento de 51%, porque tem um jogo a menos, provavelmente. É o Fluminense que é a terceira força aí, que gostam de dizer, né? Desse Campeonato Brasileiro. Cara, aí vem aquele discursinho, né, que eu gosto de fazer, mas porque eu acredito nele para um cacete. A gente está olhando o Fluminense ali em terceiro lugar no campeonato, acima dele Flamengo e Palmeiras. Aí a gente para e pensa, a gente não tem o dinheiro que esses caras têm, né? A gente não tem a arbitragem tendenciosa que esses caras têm, principalmente o Flamengo. A gente não tem a maior torcida, a gente não tem bastidor que esses caras conseguem ter. Cara, a gente não tem porra nenhuma. O que pode ser o algo a mais do Fluminense para poder entrar nessa briga e sair na porrada e se enfiar no meio dos campeões, como o Fluminense faz, né? Em tese era para o Fluminense, porra, em 23 não tá levantando o Libertadores. Em tese não era para o Fluminense estar numa Copa do Mundo de clubes. E tá lá porque o Fluminense, meu irmão, tem a porra de uma história gigantesca, uma camisa forte, pesadíssima, e uma torcida que quando quer, meu irmão, faz milagre. Então, o que pode estar do lado, a única coisa que pode estar do lado do Fluminense e que faz uma diferença fodida a nosso favor é a torcida. Então, para a gente poder brigar com essas porra desses caras aí, que tem tudo, né? A imprensa tá do lado desses caras. Se não for a gente chegar junto, brigar com eles fica uma coisa de maluco. Então, tem que comprar o barulho do time, tem que estar junto do time, vai oscilar, mas vai engrenar outra sequência de vitória.
e vai pra porrada com eles, com o torcedor junto mesmo. A gente tem que se juntar dos caras e buscar a porra dos pontos que faltam. Então, a gente olha aí o Flamengo com esse joguinho a menos de sempre, parece até que é uma cartinha na manga, para poder usar quando for necessário. Palmeiras derrapou, pô, vamos agendar o jogo aqui pro Flamengo já passar logo essa porra, tá ligado? Porra, não tem a porra do jogo pra... nervoso essa tabela com asterisco. Tá logo, sempre tá assim essa merda. Mas, enfim. E aí o Flamengo fica a 1 ponto do Palmeiras, né, e a gente agora tá a 5 pontos, né, da liderança do campeonato. Você está dizendo que o Flamengo venceu o jogo adiado? Ele vai para 34, ficar 1 ponto do Palmeiras, não é isso? Ah, não, mas... entendi. Não, mas eu achei que você estava falando aqui. E outra, na rodada que vem, pra gente não entrar muito nisso também, que falta muito tempo, é Flamengo e Palmeiras, eu não sabia. Então, a gente vai ter um bolo doido aqui. O Fluminense ganhando do Mirassol, ele pode virar vice, colocado, ou até mesmo um empate entre eles, né? E a gente tem que pensar, que é isso. Para a planejada, que a gente vai, né, trazer daqui a pouco, a gente olha para esse jogo contra o Mirassol agora, nesse momento, lá não vai estar jogo de vitória, tá? Com certeza não vai estar jogo de vitória. Mas vai ter que ser. Agora a gente tem que ganhar. É aí que a gente vai tirar os pontos que a gente deixou em algum momento. Num jogo como esse aí. E a gente ganhando, a gente já tira um dos dois, tira ponto de um dos dois. Ou a gente gruda no Palmeiras, ou a gente passa o Flamengo. Então, assim, é uma rodada, meu irmão. Porra, pica, pai. E eu vou brotar em Mirassol, não vai ter como. Chega de não ir mais para jogo. Desde 23 sem ir, cara. Eu tô agoniado demais. Se Deus quiser, vou conseguir nesse. Perfeito. Mas é isso. O Campeonato Brasileiro tá aí. E o melhor, tá? A gente abriu 6 pontos do quarto colocado. Um empate ontem, Atlético e Flamengo, apesar de eu, obviamente, querer que o Atlético ganhasse o jogo. O Atlético, se tiver que perder ponto, depois perde, né? E sempre tudo contra o Flamengo. A gente já tem tudo do lado deles. Se eu não for 100% contra, aí eu tô maluco. Mas abrir, né, também distanciado do quarto lugar, já é um feito fodido, né, para o Fluminense. Com essa disparidade financeira, olha que brasileiro que a gente está fazendo, meu irmão. É muito foda. Muito bom. E para contextualizar aqui esse nosso brasileiro, vamos marcar a vitória aqui na nossa planejada, dentro do esperado, né? Esse empatezinho aqui para Vitória não. E aí, mesmo com a vitória, a gente mantém, obviamente, os 7 pontos que a gente precisa recuperar, né? Isso. Porque aqui não foi nada além do planejado. E aí, como você falou, né? Aqui a vitória faz isso reduzir para 5, né? Então, cada vez mais a gente tem que vencer o Mirassol lá, e aí eu sigo com a minha ideia de que é time titular até parar para a Copa. Isso. Meu dia não pode mais, em hipótese alguma, pensar em mesclar Fluminense, mesclar time. Quem tiver na melhor forma vai para o jogo, independente do Laguaira na outra semana. E você tem substituições que dá até para você fazer, né? Por exemplo, você quer tirar um Arana, que, porra, veio de uma sequência de 3 jogos, e botar um René para ser um pouco mais defensivo, tudo bem, o Arana tá no banco, se for o caso, entra no jogo, né? Você quer colocar um Samuel Xavier no lugar de um Guga para dar uma preservada? Bota lá e entra no segundo tempo. Agora, não dá para você mudar a estrutura. Porra, o Lúcio não joga, o Savarino não joga, o Castilho entra no lugar do JK. Porra, aí virou time misto. Aí não dá. É aquilo que a gente tinha falado. Mexer em 1 ou 2, ok. Pois é. 3 já começa a complicar. O volante ali, né? Tu tem Bernal, Hércules e Nonato ali para poder disputar 2 vagas. Você escolheu um desses 2 ali pro 2 desses 3, né? Para poder botar ali. Qualquer um que você botar para um jogo contra o Mirassol também tá tudo bem. Então, assim, você tem possibilidade de mexer, mas sem mudar a estrutura e sem tirar também a cara de time titular, né? Isso que não dá para ser. É isso. E a galera tá aqui falando exatamente isso. O Tuca falou, não tem sentido poupar com a Copa vindo aí. É isso. Não tem mesmo. O LAR que mandou, isso. Só faltam 4 jogos até a Copa. É isso, pô. É isso. Uma vida inteira a gente escalou time titular todos os jogos, cara. E o calendário já tinha isso, 50 jogos, 60 por ano. Por que agora? Tudo bem. 70, 80
Porra, tá um tal de poupar antes de precisar, né, Vago? Como é que tu fala? Não, o que eu falo, pô, caraca, meu irmão, vai vir uma sequência de 5 jogos, quer saber? Vamos poupar logo no primeiro, porque senão ele não vai aguentar a sequência. Porra, mas tu já poupou, então, cara. Joga 4 jogos, poupa no quinto, né? Não, e aqui, joga 2, poupa 1 e joga mais 2, porra. A gente vai falar disso, mas tem as suspensões, tem as lesões. O próprio Freitas, eu acho que tomou um amarelo por reclamação, estava na lista dos que não jogam, então a gente já tem contra o Mirassol uma zaga que, porra, de Ignacio e James, entendeu? Então já vão ter as mudanças que precisam ser feitas, assim, independente do jogo. Então, e assim, força máxima, irmão. Não tem como tu não mexer. Até porque, cara, uma lesão, né, que possa acontecer, primeiro que, porra, ela não precisa necessariamente ser tão grave, né? Não precisa ser. Para lesionar, tem que ser 8 meses de recuperação. Você pode ter simplesmente uma lesão por um desconforto muscular, um estiramento aqui, tal grau, né? Não precisa ser uma merda. E o segundo ponto é que, cara, qualquer lesão que você tenha, você vai perder um jogador por 2, 3 jogos e vai recuperar numa data FIFA. Você tirar ele de um jogo é como se você já tivesse machucado ele, pô. Então, assim, é melhor você esticar um pouco a corda, correr um risco, mas contando com o cara, do que você tirar ele de um jogo que é como se ele tivesse sentido alguma coisa. Então, assim, para que vai antecipar uma ausência de um jogador para evitar uma coisa que pode nem acontecer, que é uma lesão, né? Agora é lógico, o cara tá arrebentado, a fisiologia, o cara tá arrebentado. Tá, tu tá bem? Tô bem. Tu consegue jogar então o primeiro tempo? Consigo. Porra, bota o cara para jogar o primeiro tempo, ou entra no intervalo para melhorar o time no segundo tempo, enfim. E é o que tu falou, o cara acaba sendo poupado para entrar no intervalo, num jogo, correndo, caralho, dá no mesmo, sabe? Também tem isso. Tu vai pegar um Mirassol fora. Aí você tem o Castilho para começar o Lúcio para começar jogando. Aí você, não, vou poupar o Lúcio para botar ele no segundo tempo. Porra, aí tá perdendo de 2-0 pro Mirassol, tu bota o Lúcio. O cara vai ter que correr 50 vezes mais do que ele correria no início de jogo. O time tentando tocar a bola, controlar um ímpeto do time da casa, proporcionando, às vezes, muitas das vezes, o time do Fluminense tá com as ações, tá mais no ataque, né? Consequentemente não correndo tanto atrás da bola. Então, assim, tem várias questões aí que me incomodam nessas poupações aí que rolaram, que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a ver no futebol. E o outro ponto, cara, também é o tesão, né, da coisa. Tipo assim, meu irmão, a gente tem simplesmente 4 jogos para acabar essa porra. É a gente classificar essa parada. A gente vai golear a porra do Bolívar, vai golear a porra do Laguaira. E vamos ganhar do Mirassol e do Cruzeiro aqui. Que olha como é que a gente termina. A gente termina com certeza, até pelo confronto que tu bem pescou ali, de Flamengo e Palmeiras, a gente vai estar com certeza brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. A gente vai estar classificado na Copa do Brasil e classificado na Libertadores. Irmão, os caras não terem um tesão fudido para poder dar o gás nesses jogos e ter uma puta de uma folga na Copa do Mundo para poder curtir a família lá no topo de tudo, porra, moleque, é doideira. Então é jogo para a gente pensar em 4 vitórias do Fluminense para passar a Copa do Mundo enlouquecido. Então é time titular o tempo inteiro, não tem jeito, não tem discussão. É isso. É tratar esses 4 jogos como uma Copa. É isso, Copa meu irmão. É 4 jogos da vida. Ganha essa porra desses 4 jogos que a gente vai colher os frutos lá na frente. É papo de aumentar até premiação, meu amigo. Vai dar X% para dividir para os jogadores. Aumenta para ganhar esses 4 jogos. Porque isso aí vai dizer muita coisa. Depois com o Nino, aí o cara já inventa. Com o Nino, com o Hulk. Porra, moleque, aí ninguém segura mais a gente. Pode crer. Cara, eu acho que deu, né, Vago? Considerações finais para hoje? Tá ótimo, é isso. Maracanã, terça-feira. É o que a gente tanto pedia, né, cara? Vai chegar finalmente o jogo que a gente tanto queria ver esse ano, né, cara? A torcida do Fluminense botando para fuder na arquibancada e o time com certeza vai corresponder. Vamos iniciar aí essa simbiose, porque juntou essas 2 paradas, irmão, esquece. O Fluminense fica forte pra caralho. A gente tem os números aí, tá? Isso não é só, quantas milhões de vezes a gente não falou, com 50 mil o time não perde, não sei o quê. É isso. Fazendo essa parte que a coisa vai andar, porque não tem como discutir que esse time é bom. Precisa de ajuste, precisa de um pouco mais de entrosamento,
precisa um pouco mais de assertividade do Zubeldia, mas que o time do Fluminense é muito bom e que a gente pode e vai brigar pelos títulos, isso eu não tenho dúvida. Desde que o torcedor abrace, que é isso que faz, né? O molho desse time todo é a torcida do Fluminense chegar junto e tá aí. Olha que coisa maravilhosa. É isso. O Marcelo Neves trouxe quase 55 mil. Porra, até amanhã eu acho que a gente, cara, seria bater. Não sei se bate 60, não, mas seria lindo. Vai ter que tá, oitavo maior público do Fluminense na Libertadores, o que é algo muito, muito contundente. E o Bartoli deu, acho que isso aqui é no grupo de membros, tá? Para quem não sabe, deu uma sacaneadinha no Vago aqui. Me garantiram que só teria 33 mil. Não sei se é no Vago, mas a gente fica nessa brincadeira ali. Primeiro que o Bartoli é o defensor ferrenho dos ingressos baratos. Esse é o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto. Que ingresso barato, segundo os estudos, ele não traz torcida. E o segundo ponto é que tem a zoação. Vai ser só 33, mesmo com ingresso barato, não sei o quê. Ele pegou um óbvio deboche, uma óbvia brincadeira e tá tratando como se eu achasse que fosse 10. Mas, enfim, Bartoli é um safado. É isso. Agora, só para a gente finalizar, isso aqui me preocupa. Provavelmente não poderei ir. Me representem. Aonde e quando, amigo? Caralho, lá em Mirassol. O pai do... Ele tá com... O pai do Tuca tá no hospital lá, tá com umas dores. Imaginou que era uma infecção urinária, mas parece que não é, já meio que descartaram. Estão investigando lá qual é. Aí tá com o paizinho dele lá, mano. Aí teve umas dores, eu ia até perguntar esse dia Teve um jogo aí que ele botou vendo um jogo feminino lá no grupo de membros. Aí dava para ver que era hospital, né? Foi o Fla-Flu. Aí eu ia perguntar, acabei deixando passar. Pô, melhoras pro paizão aí, cara. Porra. É isso. Tomara. O pai do Tuca é sinistro, meu. Ele sabe que vai ter jogo, vai ficar bonzinho. Só pro Tuca ir pro jogo e ele poder assistir o jogo tranquilão também. Tá ligado? O pai do Tuca é bravo. E com certeza vai vir a vitória aí de 6-7 pra gente coroar essa alta aí do Tucão. O pai do Tuca, que é o... Né? É isso. Então, dito isso, Vago. Tucão, Bora, gente. Bora que amanhã a gente já explode uma na live. Foda-se. E amanhã a gente vai ter que chegar. O jogo amanhã é 7 ou 8, 9h30? 9h30, né? Amanhã é 9h30. Não é? É o jogo da TV. Não faço ideia. Eu quero almoçar na rua amanhã. Meio-dia, espetinhos e farofa e molho à campanha. Show. Pega. Aí, porra, deu ali tal hora, Renato. 19 horas, dá loucura, mano. Meio-dia a gente tá na rua. 19 horas, meio-dia a gente tá na rua. 19. Pra gente, a gente só sabe o horário do jogo porque faz o pré-jogo. Amanhã a gente iria saber qual é. Porque o que a gente se organiza para ir independe do horário do jogo. O jogo 9h30, 7 horas ou 3 da tarde, a gente vai sair de casa meio-dia. Tá, então a nossa missão hoje é pensar onde a gente vai para, sei lá, mandar uma comida de boteco, fazer alguma parada assim antes do jogo. No Artichope tem a rabadinha, né? Desfiada em cima da polenta. Aí teria que eu partir para Taquara para poder dar de lá e contigo. O comida de boteco já acabou, eu acho. Aí eu teria que ver se os caras mantiveram no cardápio. Eu fiz alguns aqui enquanto com meus primos. Então é Mas isso. é isso. Vamos definir onde é o bar. Ver o que tá rolando. Aí o Lá fez a pergunta importante. Que horas a live amanhã? Amanhã, 10 horas. Inclusive, a gente... Ou, de repente, direto de lá, né? A gente tinha que armar essa live em loco. Aí é só a gente meter a fuça. Agora, internet, a estrutura que eu não sei se está pronta. A chance de dar merda é horrível. É gigante. Amanhã, 10h30, cara. 10h30. Se a gente quiser sair meio-dia, amanhã a gente tem que começar mais cedo, Vago, a live. 10 horas. Não, 10 horas. Vamos fazer 10 horas. Aí 11 e pouco acaba. Banho e partiu. Ou já faz a live pronto. Então é isso. Fechou. Faz o L. Golzinho do Cano amanhã, você. Não, até amanhã. Cara, não, é jogo que mas ele entra, né? Se estiver ganhando de 4-5-0, é uma boa possibilidade dele entrar mesmo. Amém. Pode crer. Vamos embora. Valeu, tchau, gente. Até amanhã. Um abraço, galera. Valeu.